Os antigos davam aos rios uma função mágica. Um rio era força, era vida. Eles chamavam-lhe até água viva. Era a própria fonte, era o nascimento, era onde tudo começava. E realmente, se formos ver bem, uma grande parte da história está escrita ao longo do curso dos rios. O meu telespectador acabou de avistar uma parte do curso do rio Sado. Sado é apenas um dos muitos nomes que este rio tem tido. Que nós saibamos, que nós conheçamos hoje, teve 3. Os romanos chamaram-lhe Calipo, porque já no tempo romano estes lugares eram lugares ilustres. Depois os árabes, pelo menos um grande geógrafo, o célebre Edrissi, que era um homem que nasceu em Ceuta e escreveu uma geografia do mundo que ele conhecia, disse que era o rio de Chitubre. E disse mais, disse que pelo rio de Chitubre chegavam grandes barcos carregados de mercadorias a uma grande cidade chamada Alcácer do Sal. Nós hoje chamamos-lhe Sado. E eu estou precisamente aqui, na velha alcáçova de Alcácer do Sal, uma das mais importantes cidades medievais portuguesas, cristã desde 1217. E venho aqui por uma razão. Este programa é uma história de Setúbal, mas não é possível falar de Setúbal sem referir Alcácer do Sal, porque, podem crer, a atual grandeza de Setúbal é a herdeira da grande cidade que foi Alcácer. Aqui, a decadência, creio que começou no próprio dia da conquista cristã. Esta fortaleza em que nos encontramos foi tomada depois de um longo cerco, toda a população foi passada a fio de espada ou reduzida a cativeiro, e pela mesma altura muitos fugitivos daqui foram lá para baixo, a cerca de 10 léguas, são 60 quilómetros, estabelecer-se numa póvoa que apenas nascia e tomava o nome do rio de Chitubre. Começava então a aldeia de Chitubre. Mas já que estamos aqui em Alcácer, eu pedia ao meu telespectador que me acompanhasse numa visita a 2 ou 3 lugares
desta povoação quase ignorada e que devia ser declarada Vila-Museu. É uma das mais fascinantes povoações do nosso Alentejo. Sabemos perfeitamente quando foi construída, no ano de 1333. A data é curiosa e fixa-se bem. 1333, no primeiro terço do século XIV, pelo quarto mestre da Ordem de Santiago, Dom Garcia Pérez. Mas devo dizer que o santuário é incomparavelmente mais antigo. Ele quis construir aqui uma capela, esta capela gótica de São Bartolomeu, e é curioso, quando escavava os alicerces, encontrou ossadas humanas. E isso, quanto a mim, é o que dá mais interesse a este santuário. É que tinha havido aqui uma grande cidade romana, e sempre que havia uma cidade romana, havia a tradição de mártires do cristianismo. Aqui dizia-se que um bispo e alguns companheiros tinham dado a vida pela fé. Claro que quando os pedreiros ao serviço do mestre encontraram as ossadas, concluíram imediatamente: cá estão os mártires. Data de então esta expressão Senhor dos Mártires. O que aconteceu foi que depois, ao lado, para plantar oliveiras, para cavar as vinhas, fizeram-se novos buracos e sempre que se cavava apareciam novas ossadas. Realmente não se tratava dos mártires do cristianismo, mas de vestígios humanos incomparavelmente mais antigos. Estamos no local onde era a necrópole da primitiva cidade que veio ainda antes da cidade romana. Essa necrópole tem sido objeto de escavações arqueológicas e já agora vamos até lá. As ruínas visíveis são da cidade de Salácia. Salácia é a antepassada romana de Alcácer do Sal. Era uma cidade ilustre. Salácia urbs imperatoria, à qual Plínio faz referência. Aliás, aqui na cidade apareceram nas ruínas de um templo um busto do imperador, o imperador Cláudio. Mas por debaixo desta cidade romana há uma outra, que em muitos pontos está visível e está a ser escavada. E essa é já da Idade do Ferro. E por debaixo das construções da Idade do Ferro há vestígios de uma povoação ainda mais antiga, que remonta às últimas fases do Paleolítico. Estamos, portanto, num dos berços de vida humana mais antigos de Portugal. É, como veem, um solo com uma história extremamente antiga, e tudo isto está cheio de materiais, de vestígios de ocupação. Uma pessoa, para onde quer que se volte, encontra séculos, mas muitos séculos de história atrás de si. Qualquer destas pedras, por exemplo, isto é sem dúvida nenhuma uma asa de uma ânfora que, portanto, no revolvimento de terrenos veio parar aqui. Todos estes trabalhos continuam e são, aliás, um excelente exemplo de preservação por uma autarquia de um monumento arqueológico. Um monumento realmente surpreendente, que não pode deixar de se visitar aqui em Alcácer, é esta capela renascentista de um puro gosto italianizante que foi mandada construir por Dom Pedro de Mascarenhas, que foi embaixador de Portugal em Roma e que lá teve relações de amizade com Miguel Ângelo, como nós sabemos pelos diálogos da pintura antiga do Francisco de Holanda. Aliás,
É o próprio Francisco de Holanda que desenha esta capela, a que se chama Capela das 11.000 Virgens, porque estão aqui umas relíquias que o embaixador trouxe consigo e foi a elas que dedicou a capela. Toda a capela é uma obra-prima de gosto renascentista. É talvez a joia mais pura no estilo italianizante da primeira metade do século XVI que existe no nosso país. E é surpreendente, mas poucos portugueses conhecem esta pequena maravilha. Mas Alcácer do Sal, depois da conquista cristã, iniciou um lento processo de decadência. Há realmente coisas curiosas. Uma delas é a semelhança entre o processo da velha Salácia, que ainda na época romana começou a perder a sua importância a favor de Setóbriga, da Troia, aqui diante de Setúbal, e muito mais tarde é a própria Alcácer do Sal, que começa a ser substituída na sua função de centro do comércio do sal pela povoação jovem de Setúbal. Setúbal nós não sabemos ao certo como começa, mas nos meados do século XIII é uma pequena aldeia e 100 anos depois os pescadores que aqui viviam já tinham dinheiro para construir esta muralha. Estamos precisamente neste momento num monumento pouco conhecido, nos caminhos da ronda da muralha que os setubalenses construíram cerca de 1350, quando reinava em Portugal o rei Dom Afonso IV. A muralha destina-se a proteger a pequena povoação nascente contra as incursões dos piratas, que eram sempre numerosas nestas terras que se encontravam muito perto do mar. Toda a cidade tem atrás de si uma força que lhe deu a razão de progredir. Setúbal nasceu assim, nasceu da força do rio, nasceu do trabalho dos pescadores. Sei perfeitamente que Setúbal já elegeu os seus heróis, fez-lhe os seus monumentos. É Bocage, aquele Bocage magro, de olhos azuis, carão moreno. É a Luísa Todi, cuja voz de ouro encantou meia Europa. Em todo caso, para mim, os heróis de Setúbal são outros. Grandes heróis, coletivos e anónimos, de cujo esforço durante séculos resultou a grandeza desta cidade que hoje é Setúbal. À frente de todos, o pescador que trouxe do mar o pescado. Depois o homem das salinas, marnoto, salineiro, com cujo sal o pescado se fez mercadoria. E por fim, o almocreve, o regatão, que tangendo as récuas dos machos, penetrou até ao fundo da charneca alentejana e deu de comer a meia sardinha que serviu de conduto ao pão que o diabo amassou. E eles três, o homem do mar, o homem da salina, o almocreve dos caminhos, estão no fundo da grandeza de Setúbal.
quase toda a Setúbal, quase toda a história se pode contar aqui, à volta destes barcos, aqui neste estaleiro. Vou-lhes contar um episódio bem curioso, episódio de que há um documento autêntico, uma reclamação dos pescadores de Setúbal no ano de 1421. Foram perante o rei e reclamaram contra a Câmara. A Câmara só os deixava desembarcar o peixe depois de terem concedido uma grande canastra de peixe fresco para vender nas ruas da vila. E eles não achavam isto justo, consideravam isto um vexame e uma imposição odiosa. O rei quis saber o que se tratava, e o que se tratava era isto: é que quando um barco chegava aqui ao porto, já estavam aqui almocreves e regatões, todos à espera do peixe, para o salgar e para o levar para o Alentejo. E então acontecia isto, que ainda hoje acontece em muita cidade. Sendo Setúbal uma cidade de pescadores, ninguém conseguia aqui encontrar peixe fresco. Uma outra história, passada uns anos mais tarde. Essa são os cobradores dos impostos, são os rendeiros das cisas, que, como sabem, eram judeus. Os judeus era quem arrendava a cobrança do tributo e, portanto, era quem depois vinha cobrá-lo dos pescadores. Ora bem, os almocreves protestam contra o facto dos rendeiros das cisas poderem andar com os evangelhos de Nosso Senhor Jesus Cristo e dizem ao rei que é pecado. Então os judeus que ajudaram a matar Nosso Senhor vão andar com o evangelho. O rei mais uma vez manda saber o que se trata. O que se trata é apenas disto: as recas dos almocreves levam muitos milhares de sardinhas para vender no interior do país. E é claro, os cobradores dos impostos querem saber a quantidade da sardinha e obrigam a jurá-los com a mão posta sobre os santos evangelhos. E eles, coitados, querem fazer o seu negócio, mas não têm coragem de mentir. Por isso, pedem ao rei que os judeus não tragam a Bíblia, tragam a Tora, que eles não sabem, mas no fundo era o mesmo que a Bíblia. Claro, o rei não concedeu e eles tiveram que pagar o seu imposto. Todos pagamos os nossos impostos. É esta terra que progride rapidamente e que vai, ainda na Idade Média, dar-nos uma extraordinária lição de solidariedade humana à volta exatamente de uma história de pescadores. Uma mulher que encontra uma imagem na praia e à volta dessa imagem faz-se a Irmandade da Senhora da Anunciada. Mas essa história eu gostava mais de a contar diante do Paço de João Palmeiro. Estamos no terreiro de Santa Maria, que é, de certo modo, o coração espiritual de Setúbal. E o edifício que está atrás de mim é um monumento enigmático ao qual os setubalenses chamam o Hospital de João Palmeiro. Terreiro de Santa Maria vem de que foi aqui a primeira igreja da povoação, construída ainda no século XIV, quando foi erigida a freguesia. Naturalmente que não era o edifício que hoje se encontra. Este templo, que agora serve de sé, é já do século XVI, é uma coisa da época de Dom Sebastião, e foi construído onde tinha sido a primeira paróquia de Setúbal. Certamente um templo humilde, uma pobre igreja de pescadores. Mas não é por isso que viemos aqui. Foi realmente por causa do Hospital de João Palmeiro. É uma história de pescadores. Tudo começa da praia,
quando a mulher de um pescador que andava à lenha aos gravetos para acender a sua pobre fogueira, encontra um bocadito de lenha deitado no lume, mas vê que aquele graveto não ardia como todos os outros. Todas as vezes que ela o punha no fogo, ele saltava e vinha para fora da lareira. Até que ela olhou melhor e viu que não era um simples graveto. Era uma pequena imagem de Nossa Senhora. Este tipo de prodígios é corrente nas localidades marítimas, só que aqui em Setúbal serviu de motivo para se constituir imediatamente um movimento, uma irmandade, a Irmandade da Senhora da Anunciada, ou da Senhora do Mar, ou da Senhora Pequenina, como também chamavam, porque realmente a imagem era e é minúscula. E a razão pela qual eu lhes estou a falar da Senhora da Anunciada é que os irmãos da Senhora da Anunciada, no ano de 1386, e eu peço aos senhores telespectadores que prestem atenção a esta data, 1386, completam-se agora exatamente 6 séculos. Os pescadores, irmãos da Senhora da Anunciada, dão-se as mãos e constituem uma irmandade cujo compromisso eu penso que é realmente o compromisso da primeira misericórdia portuguesa. Sei perfeitamente que estou a ir ao encontro de uma antiga tradição que fixa a primeira misericórdia muito mais tarde, passado mais de um século, em Lisboa, 1498, e a Rainha Dona Leonor e o compromisso da misericórdia. Mas a verdade é que uma misericórdia era uma irmandade destinada a cumprir as 7 ordens de misericórdia. E nós possuímos ainda hoje o compromisso da Anunciada. O texto é um dos textos mais belos do português arcaico que eu conheço. É uma verdadeira proclamação de direitos humanos. Eu sei que o senhor telespectador nem sempre terá uma formação universitária que lhe permita compreender estes termos arcaicos, mas também sei que o coração permite entender o que às vezes a memória não recorda. E vou ler-lhe nas suas próprias palavras esse texto comovente que os setubalenses de há 600 anos prometeram cumprir. Prometeram juntar-se numa irmandade em que fossem cumpridas nos pobres, em honra de Santa Maria, as 7 obras da misericórdia, dando aos famintos de comer e aos sedurentos de beber e aos hóspedes albergue e aos nus vestimento, aos enfermos visitamento, aos presos acorrimento, aos mortos soterramento e às nossas almas salvamento. Amém. Pois eu penso que esse passo construído em louvor de Santa Maria é este hospital junto do qual me encontro, que é, vê-se bem, uma construção exatamente desta época, da segunda metade do século XIV. Um passo aqui no terreiro de Santa Maria e um documento que manda fazer um passo em honra de Santa Maria.
Não é conjecturar demais pensar que estamos diante da primeira misericórdia construída em Portugal. A povoação humilde, meia dúzia de barracos com tetos de palha, que no século XIII, a seguir à conquista cristã de Alcácer do Sal, nasceu aqui, nos grandes pântanos da foz do rio de Setúbal, é hoje uma grande cidade. Grande cidade, sob o ponto de vista da população, é a terceira ou a quarta do país. Sob o ponto de vista do volume dos seus recursos industriais, até do valor dos seus recursos humanos. É claro que todo o progresso tem preço. E eu sei que se fala muito em poluição, nestes céus que começam a parecer envenenados, neste estuário a que chamam Rio Azul, mas que já não é azul, é um grande esgoto de águas industriais. Mas prefiro, agora que estamos do ano de 86, recordar esse ato cheio de beleza que há momentos evoquei, que é a fundação da Irmandade da Anunciada, que foi o primeiro momento dessa gesta das misericórdias portuguesas que, como sabem, ultrapassaram o pequeno espaço português e rodearam o mundo inteiro num ato de amor, de unidade entre os homens. Recordar isso para proclamar Setúbal, cidade capital do povo, capital do trabalho e capital do movimento de solidariedade que há de um dia unir todos os portugueses e até mais longe, algum dia unirá todos os povos do mundo.